Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez, aprove a Deus nos permitir estar em contato com cada um dos irmãos e amigos para nos debruçarmos diante da palavra de Deus e assim, rogando ao Espírito Santo que nos ilumine, absorver aquilo que nós precisamos e Deus quer nos dar em termos de orientação para a nossa vida espiritual. Eu quero, nesse instante, orar com os irmãos para rogar a Deus as suas bênçãos sobre a nossa vida e sobre este culto que estamos prestando ao Senhor. Então vamos curvar as nossas cabeças e onde você estiver, vamos buscar a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, amado, querido e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por esta oportunidade de recebermos do Teu trono de glória orientação espiritual para as nossas vidas. Agradecemos-te, Senhor, porque sabemos ser um grande privilégio que o Senhor concede aos seus escolhidos. Pai, nós queremos te rogar que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza neste culto que te prestamos, pois nós, como humanos falhos, não temos como oferecer ao Senhor um culto perfeito. Mas pedimos-te que olhes os nossos corações e nos sondes, ó Deus, e receba por misericórdia e graça este culto que te prestamos. Pois ao Senhor devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos-te assim, ó Deus, certos de termos sido ouvidos e atendidos por sua misericórdia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma leitura no Salmo de número 107. Nós leremos até o verso de número 21. Salmo de número 107, nós faremos a leitura até o verso 21. Convido os irmãos a que nos acompanhem. Salmo 107, versículos de 1 a 21, exatamente. Nós vamos então fazer esta leitura. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus
e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É neste Deus, o único Deus, que nós depositamos as nossas esperanças. É nele que nós depositamos a nossa fé. Não importa em que época seja. Época de paz, época de guerra, época de saúde, época de enfermidade, época de abastança, época de falta de alguma coisa. O nosso Deus é digno de toda honra, glória e louvor, pois ele ouve os seus e atende. É claro que nós temos esse discurso em nosso coração e em nossa mente. Ele atende segundo a sua sabedoria, seus planos insondáveis, mas sempre com amor e misericórdia. Meus amados, eu quero cantar um hino agora. Convido os irmãos a que nos acompanhem. Um hino que exalta a magnificência de Deus, seu poder, suas maravilhas, que são coisas que nós precisamos manter vivas em nossa mente. Não podemos olhar para o mundo, não podemos olhar ou ficar pensando nas coisas do mundo, a não ser para tirar experiências. Mas nossos olhares devem estar voltados para Deus. Nossa esperança tem que estar voltada para Deus, para a sua ação maravilhosa, miraculosa. Porque este é o único Deus e é a quem nós adoramos e servimos. O hino de número 33, deixa eu explicar uma coisa aos irmãos. Nós estamos usando um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde os hinos têm sido tocados na sua forma clássica. Alguns hinos que nós cantamos às vezes um pouco lentos, eles são cantados com maior desenvoltura. Outros nós cantamos com mais desenvoltura, um andamento até um pouco mais rápido. Eles são cantados, de acordo com a música original, um pouco mais lentos. E os irmãos que gravaram esses hinos que nós estamos utilizando, gravaram da maneira original, obedecendo ao tempo, o andamento da música, obedecendo todos os critérios. Então você vai perceber que esse hino nós cantamos um pouco mais acelerado na igreja, de acordo com o andamento do maestro ou do organista, mas aqui ele é um pouquinho mais lento. Então, eu sei que eu não vou ouvir vocês cantando, mas vocês vão ouvir o pastor cantando, né? E ninguém vai achar aqui que nós estamos cantando errado. Nós estamos cantando dentro da música, ok? Vamos nos preparar então, o hino de número 33.
sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, das orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, Ele nos auxílio sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Queridos, eu quero agradecer a todos que estão participando conosco nesse momento tão especial. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre as vidas de todos vocês. Eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias, caso esteja em suas mãos, no capítulo 108 do livro dos Salmos. Nós lemos o Salmo 107 até o verso 21. Agora nós leremos o Salmo 108 até o verso de número 6. Salmo de número 108 até o verso de número 6. O título, aqui na minha Bíblia, desta sessão, desse capítulo é: Deus concede vitória ao seu povo. Este é um salmo de Davi. Salmo de número 108 até o verso de número 6. Acredito que todos já devem ter encontrado. Ok? Vamos ler então. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus
se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Essa expressão de Davi também é repetida no capítulo 51. Eu não me lembro se é em outro capítulo, mas acho que 50, Salmo 50. Ele usa exatamente essa expressão: Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Parece que é uma frase de efeito, né? Parece que é uma sentença que era repetida por alguns, principalmente por Davi. Mas li esse salmo, o verso 6 diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Nós temos aqui, irmãos, pedidos de oração, mas antes de fazer os pedidos, eu quero parabenizar publicamente as nossas mulheres, irmãs em Cristo, mulheres das nossas famílias, porque no dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Agora, no dia 30 de abril, nós comemoramos o Dia Nacional da Mulher. Então, hoje, nós comemoramos o Dia Nacional da Mulher. E eu passei uma mensagem para a minha família e uma das minhas sobrinhas brincou dizendo que não mereciam tudo aquilo que eu estava falando. A minha sobrinha tem razão. Elas merecem muito mais. Eu falei, mas ela disse que eu tinha falado muito, elogiado muito. Eu acho que não. As mulheres são realmente pessoas extraordinárias. Assim como os homens, as mulheres também falham. Mas em se comparando homem e mulher, em algumas situações, eu confesso aos irmãos que eu tenho uma admiração muito grande pela capacidade das mulheres. E eu vou dizer uma coisa que os homens vão ficar meio enciumados. Eu acho, analisando com muita frieza, eu acho que os homens não suportariam metade do que as mulheres suportam. Ao longo de todos esses milênios, as mulheres realmente merecem elogios de nossa parte. Senhores, maridos, filhos, por favor, não esqueçam de dar um abraço nas mulheres da sua família. Nós temos parabenizado também as pessoas que têm feito aniversário. E a Daiane, a minha filha, completou mais um ano no dia 28 e nós ficamos muito felizes por poder comemorar essa data, mesmo que tenha sido virtual ou virtualmente. Então, mais uma vez, parabéns, Daiane, pelo seu aniversário. Viu? Quase que faz no Dia Nacional da Mulher. Agora, irmãos, eu quero pedir que os irmãos anotem aí, se alguém não tiver anotado, anote aí alguns pedidos de oração que nós vamos passar aqui. Eu recebi um vídeo do reverendo Gessé Ribeiro e ele andou um pouco sumido e ele hoje passou para mim um recado dizendo que ele estava muito mal, com um resfriado terrível. Chegou a pensar que poderia ser até esse coronavírus. E ele ficou muito ruim. Mas graças a Deus está recuperado, agradece, né, as orações de quem orou. Eu não orei porque eu nem sabia. Ele só se revelou agora. Foi cuidado durante muitos dias aí, mas vamos agradecer a Deus a recuperação do reverendo Gessé Ribeiro, que nos é pessoa tão cara, não é? Eu tenho aqui também um pedido da nossa irmã Vera, por sua sobrinha Edenir. Eu não sei hoje exatamente o quadro da sobrinha dela, mas ela pede inclusive que oremos pelo Davi. No caso dela não é do Covid-19, é outro caso.
mas ela está com uma situação muito crítica e os médicos não têm muita esperança. E o seu esposo, Davi, ele está precisando muito também das nossas orações para que Deus o sustente nesse momento tão difícil, ok? Nós recebemos a informação essa semana também que o irmão Homero, juntamente com sua esposa Melissa e a Rafaela, estão com o coronavírus lá em Niterói. A Rebeca com sua filhinha, não. Mas Homero, Melissa e Rafaela estão com o coronavírus. Então vamos orar em favor destes irmãos. A nossa irmã Eliséia pediu que estivéssemos orando em favor de amigos da Gisele, né? O Alain e a Rita de Cássia. Então nós vamos lembrar de orar pelos amigos da Gisele, né? Que estão, eu acredito que estão com esse problema do coronavírus. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. A nossa irmã Cândida pediu que orássemos em favor do seu irmão, que faria uma cirurgia muito grave, muito séria. Pois bem, ele fez a cirurgia, correu tudo bem, ele já não é novo, já é um senhor já de idade, mas ele foi operado e está recuperando, graças a Deus, da sua situação, né? E aproveitando, a Clenir pede pela sua cunhada Iraci, que está com pneumonia e a glicose muito alta. Isto é um agravante, né? Vamos orar também pela Iraci, cunhada da Clenir. Um outro pedido que nós temos aqui é do presbítero Boanerges, para que nós estejamos orando pela irmã da Rosa, né? A irmã da Rosa, a cunhada do Boanerges, que está enferma, num quadro muito difícil. Eu acredito que é a irmã de Minas, porque se fosse a irmã daqui, eu saberia, né? Ou pelo menos teria essa informação mais detalhada. Então deve ser aquela irmã dela lá de Minas. Depois nós vamos confirmar. E o Roberto, né? Roberto, nosso irmão Roberto, enfermeiro, né? Pede que nós continuemos orando em favor dos profissionais de saúde. Continuemos orando por esses heróis, muitas vezes anônimos, né? O Roberto é muito preocupado com isso, está sempre conversando comigo, solicitando, né, as orações. Ele me deu uma notícia hoje cedo. Ele pediu que orássemos pelo tio da irmã Giovânia, sua esposa. E depois de umas 2h30, mais ou menos, 2h30 por aí, 3 horas, ele entrou em contato comigo de novo, dizendo que o tio da Giovânia, que é irmão da mãe da Giovânia, não resistiu e veio a óbito. Então vamos orar em favor da Giovânia, em favor da sua mãe que perde seu irmão, né? E a Giovânia passou para mim uma mensagem falando da tristeza de não poder abraçar a sua mãe, abraçar os parentes e levar um conforto físico ao coração deles. Mas nós vamos orar pela família enlutada. Agora, uma outra família enlutada que nos pesou muito o coração também é a família do diácono Renato, que coincidentemente passou para mim um pedido de oração, não só para mim, mas para a igreja, e poucas horas depois ele agradeceu as orações e passou a pedir oração pela família, pois o seu pai não resistiu e veio a óbito também. Então, Giovânia e Renato, nós estamos sentindo como se fosse uma perda nossa mesmo. A Bíblia diz que nós devemos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Vocês podem ter a certeza que a sua igreja está chorando com vocês, com todos aqueles que estão passando por situações idênticas. Mas agora a coisa atingiu a nossa casa, né? Eles não eram membros da nossa igreja, mas vocês são. E o nosso carinho
por vocês é extensivo aos seus familiares. Recebam o nosso abraço e as nossas orações pedindo ao Espírito Santo que conforte a alma de vocês. Amém? Então nós vamos fazer esta oração nesse momento. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós seres humanos estamos à mercê de situações que nós não entendemos às vezes, mas sabemos que Tu estás controlando todas as coisas. A Tua palavra nos diz que o Senhor dá e o Senhor toma, e que bendito deva ser exaltado o Teu nome por nossos lábios. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Palavras fáceis de falar, mas difíceis de trabalhar no coração e na mente. Mas quando nós falamos isto, nós falamos com fé e esperança. Portanto, ó Deus, Te declaramos juntamente com os nossos irmãos, porque sabemos que eles estão pensando assim, pois o Espírito Santo habita no coração deles. Louvado seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Senhor, também queremos Te rogar que tenhas misericórdia dos enfermos, que nós citamos aqui. Te agradecemos pelas vitórias concedidas a tantas pessoas. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão sendo curados, estão carregando em si experiências marcantes. Rogamos a Tua proteção sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, a nossa cidade, sobre o mundo. Rogamos, ó Deus, que em breve o Senhor esteja trazendo uma solução para essa enfermidade que tem ceifado tantas vidas. Protege-nos, ó Deus, cuida de cada um de nós. Permita-nos retornar à Tua casa o mais breve possível, porque nós estamos sentindo a mesma coisa que Davi, quando disse: mais vale um dia nos Teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Senhor, não há outro lugar. Porque o pardal encontrou o ninho, as andorinhas também, mas nós encontramos os Teus altares. Ainda que o adoremos, ó Pai, em espírito e verdade, mas nós carecemos do calor de cada um dos irmãos, para juntos vencermos as batalhas que enfrentamos dia a dia. Dá-nos esta vitória, Senhor. Continua, rogamos-Te, a nos proteger e abençoar, pois nós Te rogamos tudo isto, com a certeza de termos sido ouvidos, de estarmos sendo atendidos, pela graça e misericórdia do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Meus amados, eu não anunciei para ninguém sobre o estudo desta noite, mas por uma razão muito lógica. Eu vinha preparando alguma coisa, mas aconteceu um fato que eu quero contar para vocês. Não é do meu feitio fazer isso, não é mesmo. Vocês me conhecem há 20 anos. E outros me conhecem há muito mais tempo. Tem gente me ouvindo aí que me conhece há 30 anos, 40 anos, na minha vida pastoral. Então a história é a seguinte. Eu tive um sonho, e nesse sonho Deus colocou em meu coração, na minha mente, que eu deveria fazer um estudo com vocês, com a igreja, falar
sobre o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 8, que nós vamos ler daqui a pouco. Aí eu levantei de madrugada com aquele negócio na cabeça, era umas 3 horas da manhã mais ou menos. Eu vim para a sala, fui para a cozinha, andei para lá e para cá. Resolvi ligar a televisão, porque eu perdi totalmente o sono. Perdi o sono totalmente. Mas antes disso, deixa eu dizer que eu comecei a raciocinar no texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, porque ele me veio todo na mente, assim, né? Sobre o em que pensar. Pensar em quê? Inclusive o tema do nosso estudo vai ser exatamente isso, ou exatamente esse. Em que eu preciso estar são? Vou explicar para vocês. O que deve ocupar meu pensamento? E por quê? Bom, quando eu sentei no sofá na minha sala e liguei a televisão, estava falando uma psicóloga, não me lembro se é da USP ou da Unicamp, uma faculdade dessa aí, acho que é da Unicamp, eu não me lembro. E ela estava falando, era uma gravação, era uma reportagem gravada, estava sendo repetida quase 3 horas da manhã, 2h40, 2h30. Eu comecei a prestar atenção no que ela estava falando, eu fiquei impressionado, porque ela estava falando tudo que eu tinha sonhado. Eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. E eu bebi cada palavra, cada coisa que aquela mulher falou, porque eu tinha sonhado com aquilo tudo, eu tinha visualizado aquilo tudo. E eu fui acordado, ou agora eu entendo que fui acordado por Deus, ali pelo Espírito. E eu liguei a televisão num canal que eu não costumo assistir. Eu assisto muito jornal, né? Telejornais. Mas liguei ali, aquilo apareceu e eu fiquei muito impressionado. Muito mesmo. E depois eu vou voltar a esse assunto com vocês, porque a partir daí eu não consegui mais conciliar a mente em nada, com nada. Minha mente começou a trabalhar, meu coração também, só com respeito a Filipenses, capítulo 4, verso 8, que nós vamos ler agora aí. Vou ler para os irmãos e os irmãos acompanhem aí. O em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Impressionante, impressionante, porque ela não citou o texto eu sonhei, e depois tudo que ela falava era exatamente o que eu havia pensado sobre esse texto. Ou seja, um lado diferente do lado espiritual. Não tinha nada a ver com o estudo bíblico, ok? Mas antes de continuarmos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O livro, a carta que Paulo escreve aos Filipenses, é uma carta onde ele orienta os crentes da igreja de Filipos com respeito a eles resistirem aos ensinos dos judaizantes. O que são judaizantes? Aqueles que queriam imprimir na igreja nascente, apostólica,
os rituais dos judeus, os ritos judaicos. Pedro tentou fazer isso, Paulo confrontou firmemente, dizendo que não. Depois Pedro teve aquela visão daquele lençol baixando e Deus dizendo a ele que ele estava errado. O que eu não tornes impuro, o que eu santifiquei. Isso aconteceu durante muito tempo na igreja nascente, na igreja apostólica. Ou seja, uma tentativa dos judeus que acreditavam que a mensagem era exclusiva para eles e que ninguém poderia ser um salvo ou um cristão se não seguisse os seus rituais. Depois Paulo em Romanos vai falar que Deus pode fazer um filho de Abraão até de uma pedra. Até mandar uma pedra se transformar em filho de Abraão. Que ninguém é salvo só porque é descendente de Abraão. Não é isso. Bom, Paulo também exorta os irmãos de Filipos com respeito à tentativa de perfeccionismo. Ou seja, a igreja de Filipos foi fundada por Paulo. Lembram daquela passagem lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo recebe uma visão, dizendo assim, um homem, um varão apareceu e disse para ele e para os outros irmãos, passa à Macedônia e ajuda-nos. Estão lembrados disso? Creio que sim. Olha, o que era a Macedônia, senão a porta de entrada para Filipos e para a Europa? Então Paulo saiu, fez uma viagem junto com outros irmãos e chegou a Filipos. Filipos é uma cidade, não era tão grande, uma cidade pequena, fundada pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe, por isso chamava Filipos. E Paulo, então, chegando ali, ele estabelece a igreja, ou seja, a primeira igreja da Europa, primeira igreja da Europa foi a igreja de Filipos. Então, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele implantou a igreja de Filipos na Europa. E esta igreja parece que tinha lá alguém que se achava, né? Como dizem os paulistas, se achava, né? Então eles queriam tudo muito perfeito, exigindo muito. A Bíblia diz que nós não devemos buscar ser muito perfeitos, muito justos, nem muito errados, porque destruiríamos a nós mesmos. Então Paulo chama atenção para isso. Olha, cuidado com esse perfeccionismo de vocês, não tem ninguém perfeito. Santo é uma coisa, perfeito é outra. Uma outra coisa que Paulo chama a atenção é sobre a influência dos libertinos que havia na igreja. Não era só em Corinto que tinha libertino, não. Há muitas pessoas, irmãos, que se dizem convertidas, mas que carregam nas suas vidas costumes errados. E a libertinagem, que campeava na Europa e na cidade de Filipos, basta dizer que a influência romana nessa cidade fundada pelo pai de Alexandre, Filipe, imaginem vocês o que é que já não acontecia por lá. Muitas pessoas que se converteram eram libertinas, pessoas às vezes de determinado vulto, acabavam por influenciar os outros. E Paulo exorta, dizendo, cuidado com os libertinos. A libertinagem não é aprovada por Deus, está errado. E por libertinagem podemos pensar aí em imoralidade, vida desregrada, sem cuidados com os valores nobres. E depois, um outro assunto que Paulo chama a atenção é sobre os antinomistas. Eu vou repetir, que talvez tenha alguém aí que não saiba. Os antinomistas, que são seguidores do antinomismo. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. Antinomismo
é uma palavra grega formada por duas palavras. A palavra anti, que significa contrário, anti, e a palavra nomos, que significa lei, ou nomos, ou nomos. Tem gente que fala nomos, outros nomos, vai depender do acento aí. Então, anti, contrário, nomos, lei. Ou seja, contrário à lei. Esses antinomistas ensinavam na igreja que uma vez que a salvação veio pela graça, eles não eram mais obrigados a obedecer à lei moral de Deus. Fundamentado naquele texto diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar bastante para ser bastante abençoados. Imagina o que é que o inimigo faz na cabeça das pessoas, usando a própria Bíblia para confundir, né? Aliás, alguém já disse aí que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque alguém a lê com intenção errada ou sem a iluminação do Espírito Santo. Então, o ensino dos judaizantes, o perfeccionismo perigoso de algumas pessoas, a influência dos libertinos da época, tudo dentro da igreja. E os antinomistas, que diziam que já que estavam salvos pela graça, então a lei não tinha mais valor nenhum, esqueceram que a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, né? Principalmente, uma coisa que Deus exige é que nós cumpramos a lei moral. Essa nunca caiu. Mas eu creio, não só eu, mas muitos estudiosos entendem que a fonte básica da orientação paulina aos filipenses está no capítulo 2, versos de 5 a 8, que trata de um assunto que em teologia nós chamamos de kenosis ou kenosis. Vai depender, repito, da ênfase aí. E o que significa isso? Essa palavra grega significa esvaziamento. Ou seja, Paulo defende no livro todo, principalmente no capítulo 2, versos 5 a 8, ele, especificamente aqui, ele vai chamar a atenção dos filipenses para o fato de que Deus se esvaziou. Esta é a doutrina da kenosis. Ele se esvaziou. Aí Paulo enfatiza bastante isso. O objetivo de Paulo é mostrar a pessoa teantrópica de Deus, de Jesus. Ou seja, Jesus esvaziou-se de sua glória e veio como Emanuel, Deus conosco, mas não perdeu a sua divindade, nunca. Mas ele era ao mesmo tempo 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Ele esvaziou-se, veio ao mundo, foi tentado, venceu a tentação e tornou-se o segundo Adão, perfeito, mas que nunca pecou. Portanto, redentor da humanidade. Então, Paulo, para enfiar isso na cabeça dos atenienses, os gregos, aliás, desculpem, dos filipenses, eu estava pensando em outra coisa, colocar isso na cabeça dos filipenses, que tinham uma influência grega de raciocínio cultural e do poder do Império Romano, e distante que eles estavam da cultura judaica, foi uma coisa muito difícil. Mas Paulo foi abençoado e assim a igreja de Filipos cresceu e desenvolveu, tornando-se depois uma grande potência a cidade de Filipos, né? Uma grande potência. E no verso 8, e o que estava acontecendo ali também, algumas dissidências entre alguns irmãos. Sintique, Evódia, aquela história, um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Necessariamente ninguém tem que estar errado, mas é necessário que haja um consenso para que a obra cresça. Então Paulo fala este verso maravilhoso.
Eu dei aí fiz uma exposição para que vocês conheçam um pouco mais do livro, né, dos objetivos de Paulo, mas eu quero destacar exatamente, especificamente, esse verso de número 8. Finalmente, ou seja, ele fala uma série de coisas, depois diz assim, principalmente falando sobre Evódia e Sinti, ele diz assim, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, irmãos, eu quero deixar bem claro para quem está me ouvindo que o sermão que nós pregamos, aqui eu chamo de sermão clássico, né? Ele é emitido de uma certa forma. Há toda uma estrutura para um sermão expositivo, que é o tipo de sermão que eu gosto de fazer. Sermão expositivo. Mas um estudo bíblico é outra história. Aí a gente já tem a oportunidade de passar uma série de conhecimentos, fazer algumas ilustrações, para que a análise do texto fique o mais consistente possível em nosso coração e em nossa mente. Então, o tema é proposital. O tema diz assim, em que eu preciso estar são? E a resposta é, na mente. Na mente. E eu vou discutir essa resposta na mente aqui com os irmãos. Em que eu tenho que estar sadio? Na mente. Quem não estiver sadio na mente, não vai estar sadio em nada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma frase, quando eu era garoto, eu sempre fui muito curioso. Eu aprendi essa frase num livro, eu era bem menino, devia ter uns 8, 9 anos. Eu aprendi essa frase num livro de seleções do Reader's Digest, ou Reader's Digest, tanto faz. Aí você que sabe inglês, fala melhor que eu. E havia lá um artigo que falava sobre essa frase. Mens sana in corpore sano. Uma frase em latim. Mens sana in corpore sano. O autor dessa frase é um poeta, ou foi, né? Um poeta romano de nome Juvenal. É o nome desse poeta. Esse poeta escreveu uma série de poesias num ensaio chamado de Sátira X. É o nome do ensaio de vários poemas. Sátira X é o nome. Final do século I, início do século II. Então ele escreveu isso. O que é uma sátira? Uma sátira, eu vou trocar aqui em miúdos, seria uma zombaria, uma composição irônica de uma frase, de um texto, de uma poesia. Isso é uma sátira, uma peça teatral, normalmente com o objetivo de confrontar as instituições governamentais, religiosas, sociais, não importa, confrontar os costumes de uma época, as ideias também de uma época. Então, isso é sátira. E esse Juvenal era um poeta satírico e escreveu esta série de poemas nesse ensaio chamado de Sátira X, X mesmo, né? E ele começa falando o seguinte, que os homens devem pedir em oração para ter uma vida excelente, para ter uma boa vida, devem pedir a Deus uma mente sã,
em um corpo são. É ele que diz isso. Final do século I, início do século II. Os homens devem pedir, para ter uma vida excelente, uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida, sabe, todos os valores bons, o homem precisa pedir em oração, esse ele bota bem claro, pedir em oração uma mente sã em um corpo são, porque a mente sã produz um corpo são. Daí, tudo isso eu tinha pensado lá no meu sonho, olha bem. Quando eu assisti aquela mulher falando, ela dizia o seguinte, que nesses tempos de pandemia, de confinamento que nós estamos vivendo, estão acontecendo uma série de fatos que estão sendo, que são oriundos da mente desfocada das pessoas. Ou seja, as pessoas não estão sabendo trabalhar a mente, por isso suas vidas, suas famílias, sua própria existência, a sua saúde entra em colapso. E ela usa essa expressão, colapso, várias vezes. Então ela, seguindo a linha do pensamento positivo, aquela linha de que alguns filósofos e psicólogos utilizam, de que deve pensar no melhor, sempre no melhor, para poder você superar as coisas, né? Tem até um radialista que usa muito essa expressão aí. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Eu esqueci o nome do camarada. Radialista da Tupi. Mas aquele Paulo Coelho também copiou isso em algum lugar. Você deve todo dia de manhã, não estou mandando ninguém fazer isso não. Todo dia levantou, deve olhar e dizer, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Pensamento positivo. E escreveram muitos livros sobre isso. Ou seja, que um pensamento positivo, em coisas positivas, redundaria em benefícios. Eu não vou discutir isso, porque a própria ciência já provou que as pessoas que têm pensamentos ruins, pensamentos maléficos, pensamentos maldosos, elas sofrem mais. Quando se nutre pensamentos ruins sobre outras pessoas, como desejo de vingança e uma série de coisas, quem adoece é quem está pensando, não é o outro. Quem tem câncer, quem tem úlcera, quem tem uma série de outras enfermidades, chamadas de psicossomáticas, essas enfermidades são oriundas daquilo que se pensa. Só por isso a gente já devia parar um pouquinho e começar a produzir pensamentos bons. Mas antes de tudo isso, já o nosso irmão Paulo, movido pelo Espírito Santo, dizia isso. E dizia isso para os cristãos. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja tudo de bom. Deixa o seu pensamento, sua mente trabalhar isso. Por quê? Porque a mente sã vai produzir um corpo são. Então, acompanhe comigo o meu raciocínio. Em que eu preciso ser são? Não é no corpo primeiro. Não é no corpo primeiro. É na mente. É na mente e também no corpo. Porque a mente produz enfermidades. A mente cura enfermidades. Uma prova de que a mente tem um poder imenso sobre o físico, Jesus no Getsemane. A sua angústia foi tanta que ele suou gotas como que de sangue, diz o texto sagrado. Há um tempo atrás, uma pessoa muito conhecida, minha, pessoa íntima, começou a aparecer com manchas roxas, avermelhadas no corpo,
parecia que o seu esposo, que é uma pessoa aparentada nossa, eu não vou dizer o nome, mas parecia que seu esposo tinha dado uma surra nela. E eu perguntei, o que aconteceu? Você foi atropelada? Seu marido bateu em você? O que foi? Eu disse, não sei. Eu apareci com todas essas manchas roxas no corpo. E nós fomos pesquisar. Ela estava em alto nível de estresse. As emoções que são produzidas na mente, elas podem gerar uma série de situações, de infortúnios. E já está provado na medicina, na ciência, que pessoas que têm um astral bom, que não se entregam facilmente, se curam muito mais rápido, estou falando de enfermos, do que os que se entregam. Isso, gente, é uma coisa tão clara, tão evidente, que nós nem precisamos discutir. Nem precisamos discutir. Pessoas que já foram curadas até de doenças muito graves, como câncer, AIDS e outras doenças terríveis, sem falar daquelas que são mais de tratamento mais fácil. Uma equipe de médicos no mundo inteiro fez uma pesquisa de muitos anos, de décadas, sobre isso. E chegou-se à conclusão de que não havia nada de tão fantástico nessa matéria. Mas os cristãos e as pessoas que depositavam fé em alguma coisa, elas recuperavam infinitamente mais do que as outras. É uma coisa extraordinária. Então, em que eu preciso estar são? Na mente, meu irmão. Tenha uma mente sã, pensando coisas boas. Ame, perdoe, tolere, aceite os erros dos outros. Não condene de qualquer maneira, não faça julgamentos. Receba em sua mente aquilo que for de melhor que você pode dar. Primeiro, a palavra de Deus diz assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pensa bem nessa frase, nessa determinação de Deus. Quando eu me amo, não no sentido de me tornar especial e me achar o máximo, supra-sumo, nada. Quando eu me amo como pessoa, como ser, eu entendo que devo amar o outro da mesma forma. E isso produz um lucro muito grande. Eu acredito que Jó usufruiu disso, sabe? Enquanto a mulher pensava o mal, ele pensava o bem. Eu acredito que José prova isso lá no final, quando ele cuida dos irmãos, trata com os irmãos, ele nunca guardou ressentimento e desejo de vingança contra os irmãos. Olha onde Deus o colocou. Davi não teve coragem de tocar no ungido do Senhor, Saul. Olha como Deus o protegia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, pessoas com um pensamento voltado para Deus, para coisas boas. Pessoas que venceram dramas físicos, emocionais, existenciais. Então, começa por aí. Muito daquilo que nós podemos estar vivenciando em nossa vida física pode ser fruto de nossa amargura, de nossa maneira errada de pensar e de agir. Nossa mente ruim vai produzir coisas ruins. Primeiro, em nós mesmos, depois nos outros também. Então, em que eu preciso estar são? Na minha mente, porque a minha mente sã, meu físico vai estar são também. Bom, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que eu preciso estar são na mente para que meu físico esteja bem. É claro que eu estou exceptuando aqui aqueles casos que não tem como, né? Você
uma doença às vezes terminal, algumas situações que não há pensamento positivo, pensamento bom que vai livrar você dos planos de Deus. Isso não existe. A segunda coisa é, eu devo ser são na mente, porque sendo são na mente eu vou ser são na moral. Meus irmãos, o que é melhor? Nós devotarmos à oração, à leitura da palavra, ao culto doméstico, ou assistir um programa imoral na televisão ou na internet? E é o que mais tem aí. Vocês já imaginaram a tentação que as pessoas estão sofrendo, tendo à sua mão um instrumento que possa lhes desvirtuar a vida moral? E sabe o que vai acontecer se a mente não estiver preenchida com coisa sã? Vale o ditado que tem por aí. Mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Oficina de Satanás. Quando você preenche a sua mente com as coisas boas, pensamentos bons, louvor, gratidão, com tudo aquilo que Deus se agrada, o diabo não vai ter como derrubar você moralmente. É praticamente impossível. Quer uma prova? Nosso irmão José, menino santo, voltado para Deus, comprometido com Deus, uma mulher arma uma armadilha para ele, era um inimigo armando ali aquela armadilha. E José fez o quê? Com pena de ser depois preso, por ser sido caluniado por ela, a mulher de Potifar, ele rejeita e sai correndo. Larga até as roupas, que ela deve ter tentado arrancar as roupas dele. E ele sai correndo, vai embora, some dali. Porque a mente dele estava cheia de quê? De imoralidade? De pensamentos mesquinhos? Não, estava cheio de pensamentos bons, de moralidade, princípios morais que ele aprendeu com seu pai. É impressionante, irmãos, o que não aconteceu com Davi. Davi estava lá na sua varanda, seus soldados guerreando, e ele usufruindo na base, ele usufruindo de todas as benesses do palácio, olhou para uma mulher, e se ele estivesse com a mente cheia de coisas boas, ele diria, ali está uma mulher, mas é a mulher de um general que está lutando por mim. Só de pensar nisso eu já estou errado. Senhor, me livra desse pensamento. Mas não. O que ele fez? Todas as atitudes dele, de pegar a mulher, engravidar a mulher, matar o marido dela, jogá-lo na frente de batalha, tudo aquilo foi resultado de uma mente que não estava voltada para o trono de Deus. Uma mente vazia, uma mente preguiçosa, uma mente que não estava buscando a presença do Senhor. A mente dele não estava sã, a moral também foi por água abaixo. E eu tenho visto, irmãos, isto acontecer ao longo do meu ministério. Já vi acontecer várias vezes. Normalmente, as pessoas, quando caem moralmente, é porque as suas mentes, os seus corações não estão voltados para as coisas de Deus. Uma vez eu estava quando eu vim para cá, eu antes fui para Valadares. Havia lá um presbítero que ele levantou-se no dia em que eu disse que eu viria para o Rio de Janeiro. Eu tinha uma vida, eu vou dizer assim, economicamente maravilhosa. Morava numa bela casa com piscina, tinha tudo do bem do melhor, ganhava um salário muito alto. Nunca liguei para isso. Vocês sabem que eu nunca liguei para isso. Tanto é que quando o pastor Genésio me convidou, eu disse, eu não quero nem que o senhor me diga quanto vão me pagar, não me interessa.
Eu vou se Deus me chamar, nem que seja a troco de um copo d'água e um pedaço de pão. Pois bem, o presbítero lá não sabia desse meu acordo com o Genésio. E ele virou-se numa reunião e disse: o pastor está nos abandonando porque ele é um mercenário. Gente, aquilo acabou comigo. Vocês que me conhecem sabem que eu não sou mercenário. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro e explora, faz qualquer coisa. Eu fiquei muito triste. Os colegas todos foram contra ele e tal. Passados 6 meses, alguém ligou para mim de lá e queria falar comigo. E mas é o quê? Aqui tem uma pessoa querendo falar com o senhor. Eu disse: quem é? Ah, é o presbítero, o ex-presbítero fulano de tal. Eu falei: por que ex-presbítero? É porque ele foi excluído da igreja e perdeu o presbiterato, perdeu tudo. Ele quer falar com o senhor. Quando ele foi falar comigo, ele falou, mas chorou muito antes de terminar. Me pediu perdão e disse: pastor, eu não sei por que eu falei aquilo. Eu disse: eu sei. Você estava com a mente vazia, Satanás aproveitou e falou por sua boca. Não foi você que falou, meu irmão. Você está tranquilo, está perdoado. Depois eu soube da sua história toda, eu fiquei morto de vergonha, não era nada daquilo. Mas eu falei assim: escuta, irmão, disseram que você não é mais presbítero? É, pastor, eu fui excluído da igreja. Eu falei: por quê? Porque naquele dia que eu falei aquilo com o senhor, eu tinha 3 amantes. Desculpa, irmãos, eu contaria isso, mas veja bem, a mente dele estava tão longe de Deus, o coração dele estava tão longe de Deus, que eu descobri que ele tinha, quando ele falou aquilo comigo, ele já tinha, 3 amantes não, ele tinha uma amante confirmada e tinha também assediado uma jovem da igreja. Ele foi excluído da igreja, perdeu o presbiterato e ele ligou para mim chorando, pedindo perdão. E eu disse: você fez isso porque a sua mente não estava voltada para as coisas de Deus. E aí o diabo deita e rola na vida moral daquele que tem a mente suja, a mente que não está uma mente sadia. Ele só vai buscar aquilo que não presta moralmente. Então, irmãos, olha só, esse tempo de Covid, a facilidade que nós temos com a internet, com a televisão, com o computador, com o celular, você em casa não tem nada para fazer, o diabo vai ficar buzinando no seu ouvido. Assiste um programa proibido, assiste isso, assiste aquilo, faça isso, faça aquilo. Quantas coisas o inimigo vai tentar colocar na mente dos filhos de Deus. Será que você não está fazendo nada? Aproveita para fazer alguma coisa errada. Irmãos, vamos firmar nossa mente em Cristo, na palavra de Deus. Vamos firmar a nossa mente nas coisas boas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o nosso pensamento. Sendo assim, nossa mente estará sã e a nossa vida moral também. Então vejam que a mente sã não abençoa apenas a vida física, abençoa também a vida moral. Mas tem mais. Deixa eu ver se eu não estou me alongando aqui. Peraí. Acho que dá para terminar. Não vamos deixar nada para depois, não. Vocês têm alguma coisa para fazer agora? Tem não, né? Alguém vai sair? Não vai. Alguém vai ao shopping? Também não. Então, fica aí e segura mais um pouco. Em que eu preciso ser são? Na mente e no físico. Porque sendo são na mente, meu físico estará são também. Mens sana in corpore sano. Eu tenho que estar sadio na mente e na moral, porque sendo sadio na mente, a minha vida moral estará sã também, estará sadia. Não tem dúvida quanto a isso. Não tem dúvida. Agora, tem uma terceira coisa. Se eu estou são na mente, eu estarei são também no espírito.
A Bíblia não diz que nós temos a possibilidade de entristecer o espírito? Sabe como é que você entristece o espírito? Quando você não renova sua mente, como está lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O que é que está escrito lá? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Da vossa mente. Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Sem renovação da mente, o Espírito não atua em nós. E muitos há até que apagam o Espírito. Quando o apóstolo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas sim com o Espírito Santo, o que a bebida faz? O que a bebida faz com o bêbado? Ou com aquele que a bebe e vai se tornar um bêbado, né? O que a bebida faz com o bêbado é bom, né? Porque o cara já está bêbado, vai ficar mais bêbado aí. Mas assim, o que a bebida faz com uma pessoa ao embebedá-la? Ela perde o quê? Eu tenho certeza que você respondeu aí. Perde a razão. Gente, uma pessoa bêbada, se não fosse trágico observar um bêbado, seria hilário. Nós tínhamos lá perto da nossa casa um homem chamado, eu não sei o nome dele. Se a Aparecida estiver me ouvindo, o Jair deve estar ouvindo também, Arlete, enfim, a minha família, não sei se Roberto vai lembrar também, se Roberto estiver ouvindo aí, nós o chamávamos de Lipinho. Daí eu acho que o nome dele devia ser Felipe, né? Lipinho. Era um homem escuro, negro, mais ou menos assim de 1,50 m, por aí. Era bem pequeno, magrinho, andava muito sem camisa, mas bebia, meus irmãos. Mas bebia muito, muito. Morava assim numa ladeira. Eu vi, não foi uma nem duas vezes, mas não sei quantas, mas não foi nenhuma nem duas, foi mais. Lipinho sendo carregado num carrinho de mão. Subiam a ladeira com o Lipinho num carrinho de mão. Minha família sabe disso. Era uma coisa impressionante. Ele perdia totalmente a razão. Mas não é só o Lipinho que eu conheci, eu era menino. Eu conheci um outro senhor lá chamado Comando de Primeira. Esse o Roberto sabe quem é. Só bêbado, e sem domínio sobre nada. Existe um programa aí que passa umas cenas de pessoas bêbadas. Eu vi um dia aí, os bêbados estavam brigando. Gente, a coisa é ridícula. Eu já vi muitas pessoas tomadas pela bebida, elas perdem totalmente a razão. E uma vez aconteceu isso na minha família, há muitos anos atrás. Eu devia ter uns 10 anos de idade. 2 membros da nossa família. Um deles já havia bebido bastante. Ambos estão mortos hoje, já faleceram. Discutiram por causa de uma coisa tão boba, num dia de Natal, que um pegou a enxada e jogou na cabeça do outro, o outro desviou, envolveu o bairro todo, foi um escândalo, aqueles 2 homens. Tudo por causa da bebida. A minha mãe desmaiada, levaram para o quarto. Eu lembro de tudo aquilo como se eu estivesse vendo agora. A bebida tira toda a razão. Então Paulo fala o quê? Embriagar-se com a bebida tira toda a sua razão. O seu ser fica totalmente tomado.
Mas quando você se embriaga do Espírito, o Espírito toma você. Aí você agora anda no Espírito, obedece ao Espírito. Já não sou eu quem vive, diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em mim. É assim. Quando nós inundamos a nossa mente com as coisas de Deus, o próprio Deus, através do seu Espírito, passa a nos controlar. Eu sugiro que você procure nas livrarias um livro. Eu e a Norma estávamos vendo esse livro semana passada, parece, retrasado aqui. Um livro intitulado, é de Tim LaHaye e Beverly LaHaye, esposa dele. Temperamento controlado pelo Espírito. Irmão, irmã, se você puder comprar esse livro, eu não vou emprestar o meu, porque só tenho esse, eu e a Norma. Mas eu e a Norma conhecemos e lemos este livro. A Norma, muito mais que eu, a Norma devorou esse livro. Fazia palestras sobre esse livro. Eu espero que na volta a gente consiga convencê-la a dar uma palestra para a igreja. Quem sabe 2, 3 domingos, aí, um mês inteiro. Que a Norma é especialista nesse negócio. Mas o livro é maravilhoso. Temperamento controlado pelo Espírito. Anote aí. Do Tim LaHaye e Beverly LaHaye. Eu vou colocar isso para vocês no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja. Peguem esse livro. Vocês vão observar que o que eu estou dizendo é muito mais esmiuçado ali do que o que eu estou falando, mas o que eu estou falando é a base, é verdade. O que nós somos o que pensamos. Uma mente sadia, de acordo com Filipenses 4:8, é uma mente que nos permite ter o Espírito habitando em nós. Ou seja, uma vida espiritual sadia. Já temos 3 coisas, vou encerrar. O que eu preciso ter como coisa sã? Em que eu preciso ser são? Na mente e no físico. Sendo são na mente, eu vou ser são no físico. Eu tenho que ser são na mente e na moral. Sendo são na mente, eu vou ser são na moral. Tenho que ser são na mente e no espírito, porque sendo são na mente, eu serei são no espírito. O espírito vai ter liberdade na minha vida. Mas, meus irmãos, ainda há uma última coisa aqui. Vocês já observaram, eu vi essa reportagem, que muitas pessoas estão cometendo suicídio? Alguém viu isso? Muitas pessoas estão perdendo famílias, estão se divorciando. O índice de separação na China cresceu assustadoramente. Na Coreia aconteceu também, no Japão também, talvez por causa da própria cultura deles, não sei. Mas ao redor do mundo, nós temos visto empresários. Já aconteceu de eu saber aqui de empresários que perderam sua empresa e cometeram suicídio. E se ainda, muitos que ainda não fizeram, lamentavelmente eu tenho que admitir o seguinte, muitos ainda vão fazer. Milhares e milhares e milhares de empresas ao redor do mundo quebraram, estão irrecuperáveis. O índice de desempregados só no Brasil já passou de 13 milhões, segundo um site que eu vi aí. Milhares de empresas aqui no país não tem mais recuperação. As pessoas estão devendo água, luz, telefone, internet. Toda hora a gente vê aí pessoas sem nada em casa. Hoje eu vi uma mulher falando sobre isso. Abriu a geladeira, tinha lá uma lata de sardinha, tinha mais uma coisa lá e tal. E me lembrou aquela viúva. A repórter disse, e quando você comer isso agora na hora do almoço? E depois? Isso aí não tem mais nada. Vão comer esse punhado de farinha e depois vão morrer.
Hoje, uma grande passeata de profissionais que transportam crianças, ônibus escolares, vans. Essa gente está devendo o aluguel do veículo, está devendo IPVA, está devendo um monte de coisa, mas não são apenas eles. Parem para imaginar, queridos, o número absurdo de pessoas que, por não terem uma mente sã, e por mente sã eu quero entender o seguinte: pessoas com equilíbrio, ou sem equilíbrio, não dizendo, pessoas sãs com equilíbrio e outras não sem equilíbrio, que não têm a fé, que não têm Deus como seu sustentador, pessoas sem esperança. Vocês já pararam para imaginar ao redor do mundo quantos milhões de pessoas vão ter as suas vidas ceifadas, sua vida em família, seus empregos, suas empresas? Quantas pessoas vão enveredar pelo caminho do crime? Provavelmente, tomara que não, mas é uma dedução lógica. Porque suas mentes não vão estar sadias, porque não tem uma diretriz de saúde mental, moral, espiritual, porque a grande maioria não dá crédito à palavra de Deus, à Bíblia. Essas pessoas não vão estar sadias na mente, consequentemente não terão esperança. Então, em que eu preciso estar são? Na mente e na esperança. Meus irmãos, quem controla a nossa vida é Deus. Eu lembrei com a minha esposa hoje, na hora do café, falei: Norma, lembra daquela música uma música antiga, de um enredo de carnaval, que o camarada cantava mais ou menos assim? Também só sei esse pedaço aí. Não vão ficar pensando vocês que eu sou especialista em enredos de carnaval, não. É só isso. Eu só lembro aquilo que me interessa. A minha mente é sadia, tá bom? Então, assim, o que será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Perceberam? Zeca Pagodinho canta uma música que eu já falei lá na igreja. Um dia a turma riu muito que eu falei isso lá na igreja. Ele canta uma música que não é dele, né? Eu esqueci o nome do sambista, fez essa música para ele. Ele diz que para o predestinado, a vitória virá. Para o predestinado, só tem um caminho: a vitória. Agora vê um homem que não tem compromisso com o reino de Deus, até onde eu possa saber. Um homem que não tem conhecimento bíblico, até onde eu imagino que não tenha. Porque um homem que não está, não tem a consciência desse controle divino sobre eleito ou não eleito, predestinado. Ele usa a palavra predestinado. Ao predestinado, a vitória demora, mas vem. É o que ele canta. Ele acaba de cantar isso, vai tomar a cerveja dele, churrasco com os amigos. Tudo bem, problema dele. Mas mostra que ele não tem compromisso consciente com essa declaração que ele faz. Para o predestinado, a vitória demora, mas vem. Você é um predestinado, meu irmão. Trabalhe isso na sua mente. Creia na palavra de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E se porventura alguma coisa acontecer com a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós somos o retrato da verdadeira esperança. Minha mente tem que estar sadia, produzindo em meu espírito, minha alma, esperança. Porque na hora que minha mente estiver vazia, minha mente deve estar cheia, né? Eu falei vazia. Minha mente deve estar cheia das coisas de Deus para que eu tenha esperança. Porque se a minha mente estiver vazia das coisas de Deus, eu não vou ter esperança. Não vou passar essa esperança para os meus filhos, para os meus amigos, meus irmãos em Cristo, para a igreja.
para aqueles a quem eu quero evangelizar, para quem eu vou testemunhar, se eu não tenho esperança? E se a minha mente não estiver ocupada com as coisas de Deus, eu não tiver uma mente sã, num corpo são, espiritual, moral e físico, eu não vou ter esperança. Então, finalizando, em que eu preciso estar são? Na minha mente, porque minha mente sã vai produzir um corpo são. Minha mente sã das coisas de Deus vai me dar uma vida moral sadia. Minha mente sã com as coisas de Deus vai me permitir viver uma vida sadia espiritualmente e vai me permitir ter uma vida de esperança. Não vai ser o Covid que vai tirar a minha esperança. Não será o coronavírus, nem o problema político que vier por aí, não interessa. Nada disso vai tirar de mim a saúde da minha mente, do meu físico, da minha moral, do meu espírito, que produz em mim, pelo Espírito Santo, esperança. Fique tranquilo, meu irmão. Inunde a sua mente com as coisas de Deus. A esperança nunca vai abandoná-lo. E um dia você glorificará o Senhor, lembrando disto. Tenha uma mente sã. Seja sadio em todas as coisas. Mente sã, corpo são. Não apenas corpo físico, mas corpo moral, corpo espiritual, que produz em nosso coração esperança e certeza da vitória. Amém, meus irmãos? Espero que todos pensem bastante nessas coisas. E não se esqueçam, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, vamos nos amar, tolerar, vamos nos abençoar mutuamente, vamos pensar o melhor possível sobre Deus e sobre os nossos irmãos, nossa família, esposa, filhos, netos. Vamos exercitar uma mente sã, porque foi Deus quem nos a deu e fez habitar em nós o seu Espírito, para a glória de Deus. Nós vamos encerrar, né, mais uma vez, pedindo aos irmãos que não se esqueçam de orar em favor do diácono Renato, da sua família, né, e daqueles pedidos que nós fizemos aqui. Essa mensagem ficará gravada, você vai poder rever aí os pedidos. Nós temos aqui ainda o nosso irmão Rony Lucas, pede oração pelo tio da Márcia, né? Vocês lembram do Rony, né? A Márcia, o tio dela, o seu Francisco, está em coma no hospital, mas não é com Covid-19 não. Ele está com leptospirose e está em coma, está numa situação muito crítica. Provavelmente está em Volta Redonda, né? Eles moram lá. Nossa tia Graça e o nosso tio Mário Boechat, né, pedem pela família enlutada. A família Boechat está enlutada. Eu até esqueci de falar isso, irmãos, me perdoem. Nossa família também está enlutada. Perdemos um primo hoje com a Covid-19. E eu havia me esquecido disso, né? Eu pedi tanto pelos outros, esqueci da nossa família. Então a Norma está me lembrando aqui de orarmos a Norma, a Graça, nossa tia, né, e o nosso tio Mário Boechat, e nós oremos em favor da família. O nosso primo Betinho veio a óbito também por causa da Covid-19. Quero só pedir licença aos irmãos antes da oração para agradecer aqui ao Erlon, que está nos assistindo, né? A Erotildes José de Castro, lá de Pirapora, Belo Horizonte, também está conosco. A Adriana Macedo, a Adriana Macedo é prima da Norma, né? Está lá em Cachoeiro de Itapimirim. Adriana, muito obrigado por seu carinho. A gente sabe que você tem seguido as nossas lives, né?
E da nossa família Boechat, a Patrícia, a Sara, a tia Deli, o Flávio, o Flavinho, a nossa amada Vanessa, esposa do Fábio, né? O nosso irmão Sérgio Cardoso, o diácono Sérgio Cardoso, e a Zenilda. Pessoas que estão nos assistindo, nós agradecemos a Deus a vida de vocês. E agora quero convidá-los para orarmos mais uma vez e depois recebermos a bênção apostólica. Vamos orar? Amantíssimo Deus, mais uma vez nos voltamos para o teu trono de glória, para agradecer-te a tua palavra e a unção do teu Espírito sobre nossas mentes, nossos corações. Que teu Espírito esteja, ó Deus, agindo de maneira tal que todos nós aprendamos muito além daquilo que os homens possam tentar ensinar. O teu ensino é superior e vem direto ao nosso coração. Produz em nós, ó Deus, uma mente sadia, para que sejam sadios também nosso corpo, nossa mente, não apenas a mente, mas também nossa vida moral e espiritual, para que tenhamos fortalecimento da nossa esperança, pois nós esperamos apenas em Ti. O Senhor é o Deus das maravilhas. Fica, Senhor, com a família Boechat nesse momento, quando também perde seu ente querido, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos que estão agora assistindo a este trabalho, este culto. Dá-nos uma noite reparadora, onde possamos descansar o corpo, a mente e o espírito. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. E assim, Deus nos abençoe.